Seja muito bem-vindo ao canal Investindo com Fundamentos. A Brasil Agro, cujo código é Agro3, é uma empresa de exploração do setor agropecuário e também explora terras e imóveis agropecuários. Ela divulgou resultados recentemente. É importante lembrar que essa empresa ela é isenta de imposto de renda, inclusive nas vendas maiores de R$20 mil. Bom, vamos juntos analisá-la? Bom pessoal, hoje vamos analisar a Agro3, é uma empresa do setor de agronegócio. Ela tanto explora o setor agropecuário, quanto ela comercializa imóveis, terras que outrora ela utilizou nessa exploração agropecuária. Então eu encontrei aqui no item 7 do formulário de referência dela qual o processo estratégico dela em relação às suas atividades, né? Primeiro, ela identifica, adquire e explora propriedades rurais. Após isso, ela otimiza o rendimento dessas propriedades e, posteriormente, se estratégico, ela vende tais propriedades. Bom, pessoal, eu vou mostrar um pouco também do organograma dela, também nos formulários de referência dela, que está aqui no item 15.4. Bom, no organograma dela, a gente pode perceber empresas aqui do setor de imobiliário, né? Como eu disse, ela atua tanto nesse setor de vendas de terras, vendas de propriedades, como ela também possui fazendas, né? Algumas diretamente e outras de forma indireta. Então ela tem essa exploração agropecuária também, né? Dito isso, vamos iniciar nossa análise. Eu quero deixar claro aqui que eu apaguei os resultados até 2016 porque eu percebi que ela fecha o balanço sempre no meio do ano. Isso estava dando confusão na base de dados, eu tive que auditar esses resultados que estão aqui, né? Uma mini auditoria, digamos assim. E aqui para trás, eu percebi, eu preferi excluir porque estava dando muito mais trabalho consertar do que eu contextualizar aqui para vocês. Eu posso contextualizar o que eu vi nesse período aqui para trás, né? Bom, então vamos começar. Primeiro eu queria destacar 3 informações em relação ao relatório de administração dela, né? Ela afirma que não houve grandes impactos do corona em relação ao primeiro trimestre de 2020. No entanto, ela diz que ela não está imune aos efeitos que essa crise pode desencadear, né? Mas ela também afirma que ela tem melhorado sua política de liquidez de ativos, né? O que isso significa? Deixar os ativos mais líquidos significa transformá-los de fácil realização no caso de um problema de, por exemplo, você precisa pagar dívida, né? Então você precisa de ativos líquidos para você converter isso em caixa, né? E outra coisa que ela afirma no seu relatório de administração, que o trimestre teve impacto por transações com derivativos, né? Eu imagino que esses impactos foram impactos negativos, né? Ela não deixa isso claro. Bom, então como eu disse para vocês, eu vou contextualizar o que aconteceu aqui nesse período aqui de 2016, que foi um momento de crise no cenário macroeconômico, né? Então, eu fui pesquisar nas notas explicativas e nos relatórios de administração dela. Então, ela afirmou que em 2016 teve queda de produtividade de grãos, variações climáticas e secas e cenário macroeconômico bastante adverso, né? Ela teve queda na produtividade de milho e de soja na ordem de 50% e queda em geral na produtividade de grãos. Dito isso, ela apresentou um período bastante complicado aqui nesse exercício, né? Aqui no gráfico a gente já pode ver um pouco desse reflexo aqui nesses trimestres aqui que eu estou circulando com o mouse, né? Estava bem baixa a receita de vendas delas, depois foi melhorando. Né, teve uns períodos aqui de baixa também, mas em geral nos últimos trimestres estava muito bom a receita de vendas dela, né? Eu faço destaque aqui para o terceiro trimestre de 2018,
E eu fui pesquisar por que ela teve uma receita e um resultado tão bom aqui no terceiro trimestre de 2018. E eu percebi que ela teve muitas receitas muito boas e CMV muito baixo. Ou seja, ela estava com uma margem bruta muito boa, né? Eu acredito que isso decorreu sim de variações climáticas positivas. Mas vamos aqui ao último resultado, né? A gente percebe aqui que em relação ao primeiro trimestre de 2019, a receita de vendas dela foi muito positiva, né? Mas em comparação aos 3 anteriores, ela teve uma queda substancial, né? Que são os resultados trimestrais, depois a gente vai analisar os resultados anualizados, né? Bom, em relação aos resultados trimestrais, apesar dessa queda na receita de vendas dela, no resultado bruto dela e também no resultado operacional dela, o lucro líquido dela foi maior, foi positivo. No entanto, a gente percebe que os resultados financeiros dela também foi negativo, né? O que explica essa queda nas receitas, no resultado operacional, nesse resultado financeiro, e o lucro líquido ser ligeiramente maior do que em relação ao último trimestre? Bom, o que explica isso foi transações que ela fez em relação ao imposto de renda. Ela pôde aproveitar, digamos assim, créditos tributários, né? Compensar isso de forma positiva. Mas se a gente comparar aqui de forma parametrizada, o resultado foi extremamente positivo em relação ao primeiro trimestre de 2019. Foi muito melhor mesmo, né? Mas foi pior do que aqui, por exemplo, o primeiro trimestre de 2017, né? Ele está aquém, né? Em relação às margens, a margem líquida deu uma melhorada em relação ao último trimestre aqui, né? Foi de 15 para 20, uma margem líquida muito boa, né? Buffett usa essa métrica, né? Para Buffett, o mais importante é a margem bruta. Ele gosta de margem bruta ali em torno de 40%. E você vê que essa empresa apresentava margem bruta de 40%, 43% aqui no último trimestre de 2019. Teve uma queda expressiva, foi para 35,6%, mas é uma margem bruta bastante razoável, e mesmo se você fizer uma análise setorial, você pode ver isso também, né? A margem operacional também teve uma queda expressiva, né, de 33% para 29%, mas ainda é uma margem operacional muito boa, ou seja, em termos de margem, a operacional e bruta trimestral, né, tiveram queda, mas a margem líquida foi melhor. Mesmo com essa queda, ainda são margens bem razoáveis, né? Então, aquilo que a gente estava falando, pessoal, o EBIT aqui, ele teve decréscimo, né, até que substancial, mas de forma parametrizada, de novo, o EBIT ele foi melhor do que o primeiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2018 e também do primeiro trimestre de 2017, né? O resultado financeiro foi negativo em relação ao último trimestre, foi bem negativo, na verdade, se comparado aqui numa análise horizontal, né? Provavelmente isso pode ter a ver com maior pagamento de juros, né? Eu vi aqui no balanço por alto que a dívida bruta dela aumentou bastante nesses últimos exercícios, né? Pode ser que ela esteja pagando mais juros em virtude disso. Então, esse gráfico do EBIT, eu só vou retificar uma coisa que eu disse um pouco atrás. O que foi melhor aqui no primeiro trimestre de 2018, na verdade, foi o lucro líquido, né? Em termos de resultados operacionais, que é o EBIT, ele foi pior do que esse último trimestre de 2020. Bom, pessoal, eu deixo claro que nesse vídeo eu estou analisando apenas os resultados, né? Não vamos fazer análise de indicadores de preço, indicadores de fundamentalistas, nem do balanço patrimonial. Se tiver um bom retorno nesse vídeo, pode ser que no futuro eu faça essas análises, né? Mas isso em virtude para o vídeo ser mais compacto mesmo. Aqui vamos para os resultados anualizados agora. Resultados anualizados significa que é o último trimestre somado aos 3 anteriores, né?
O giro de ativo, né, giro de imobilizado, nos revela que de forma anualizada, os últimos 4 trimestres tiveram queda, né? Isso significa que as receitas em comparação ao ativo e em comparação ao ativo imobilizado, elas estão girando menos, né? Apesar disso, tá bem melhor do que aqui no período que a empresa passava por uma crise mais severa, né? O comportamento do giro de estoque e giro de contas a receber revela esse padrão também, né? Embora o giro de estoque esteja menor ainda que 2017, né? Bom, esse gráfico analisado é muito interessante porque ele mostra em um período como a empresa tem se recuperado muito bem se a gente analisar de forma anualizada, né? Então ela saiu aqui de receitas bastante baixas aqui num período de maior crise e foi exponencialmente melhorando seus resultados, né? Isso ocasionou um CAGR de receita operacional extremamente alto, todos eles são extremamente altos, né? Mesmo aqui de 2019 a 2020, CAGR de 24,74% é um resultado muito positivo, né? Esse CAGR sempre com a base do exercício pretérito, né? Bom, pessoal, se vocês não conhecerem alguns indicadores aqui, eu afirmo que eu vou gravar vídeos explicando os indicadores, né? Então, se inscreve no canal para acompanhar essas explicações e futuras análises, né? Dê um like no vídeo também se você está gostando da análise até aqui. E vamos voltar aqui para a análise. Esse gráfico aqui dos resultados, das margens de forma anualizada, já revela para a gente um negócio não muito bom. Apesar do aumento da receita dela que a gente viu ali nos gráficos para trás, ela não conseguiu, pelo menos nos últimos 4 trimestres, converter isso em termos de resultados brutos e operacionais. Ou seja, apesar de ela estar vendendo mais, isso tem gerado menos retorno em termos de lucro operacional, em termos de lucro bruto, né? As margens aqui de forma anualizada tiveram uma queda brusca, né? Ela apresentou uma margem bruta extremamente alta aqui em relação ao primeiro 2019 para trás, né? Em relação a esses 4 trimestres aqui. Ela caiu para 30%, 30% também é bom, não é um indicador ruim, né? Aqui o operacional caiu de cerca de 40%, que é extremamente alto, para 22%, né? E a líquida caiu aqui para 19%, né? São indicadores bons, né? Não são indicadores ruins, ainda mais se você comparar aqui em relação a 2017, né? Mas sim, ela tá em termos de análise horizontal, tá pior do que alguns trimestres atrás, né? Então esse gráfico reforça isso, né? A evolução do EBIT aqui saiu de um EBIT negativo, ou seja, de um resultado operacional em termos anualizados negativo, para resultados operacionais, né, bem melhores aqui em 2018, com um aumento muito grande. Esses 4 trimestres aqui que a gente está analisando, ele foi muito positivos, né, muito positivos em termos de resultados operacionais, em termos de resultados brutos. Teve uma queda, né, aqui, né, o que fez um CAGR de EBIT negativo de 27%, né? Ó, eu chamo a atenção para esse CAGR aqui, de 2018 para 2019, foi de 157,44%. Isso aqui é muito alto mesmo. Então, de novo, né, em termos de resultados financeiros, foi bastante negativo aqui os últimos trimestres aqui, né, os últimos 4 trimestres. A dívida bruta dela lá no balanço patrimonial dela vem aumentando de forma considerável, né? A cobertura de juros aqui também vem diminuindo ao longo dos exercícios, o que também não é bom. Pessoal, eu apenas quero alertar uma coisa: se você for na Fundamentos, os números que eu estou utilizando aqui, eles estão bem diferentes
dos números aqui da minha planilha. Por que isso está acontecendo? Porque se você baixar os dados brutos lá na Fundamentos, você vai perceber que em relação a DRE, o lucro líquido ele está zerado. Então eu entrei na B3 e também entrei no RI da empresa e percebi que na verdade a empresa apurou lucro líquido sim. Eu acredito que tenha sido algum erro da Fundamentos em relação à importação de dados. Então eu apenas peço para se atentarem a isso, né? Em virtude disso, o ROE, né, com E aqui, foi 11,42%, né? Teve uma queda muito substancial. O ROE aqui de 20% é muito bom, teve uma queda substancial. 11% não tá ruim, mas assim, eu gosto ali acima de 15%. O ROIC aqui também de 15% estava extremamente alto, estava extremamente muito bom. Foi por aqui para 7,68%, uma queda bem substancial mesmo. Acho que isso revela um pouco aquilo que a gente estava falando lá do giro do ativo, né, do giro lá do imobilizado. A empresa ela também tem utilizado, digamos assim, toda a sua estrutura em termos de ativo, né, em termos de patrimônio líquido. Ela tem conseguido converter menos isso em termos de resultados operacionais, em termos de resultados líquidos, né. O grau de alavancagem financeira aqui, ela está um movimento constante, né, que é o ROE sobre o ROI, né, aquelas formas do ponte bem complicadas. Mas o que significa? Significa que apesar de a dívida, o endividamento da empresa estar aumentando, né, a dívida bruta e a dívida líquida, isso significa, por outro lado, que a empresa tem conseguido retornar isso em termos de resultados operacionais, né? Bom, em relação ao grau de alavancagem operacional, a gente percebe aqui que nos últimos 4 trimestres isso aqui foi negativo. O grau de alavancagem operacional foi negativo. O que significa? Significa exatamente o que a gente tinha visto um pouco mais para trás. O aumento na receita bruta não foi acompanhada do aumento no resultado operacional. Na verdade, o aumento na receita bruta foi acompanhado de uma queda no resultado operacional. Foi o que aconteceu. Por que isso aconteceu? Provavelmente em virtude de aumento do CMV e do aumento de despesas operacionais. Provavelmente não, foi isso, né? Então a empresa não teve uma boa gestão em termos de reduzir custos, em termos de reduzir despesas, se comparado a esses 4 trimestres aqui pretéritos, né? Bom, pessoal, é isso aqui que eu queria, que eu estava falando da Fundamentos. Eu adoro a Fundamentos, ela é muito boa mesmo, raramente isso acontece. Aqui o lucro, o prejuízo do período está zerado aqui, né? Eu acho que o que confunde aqui muito também é porque essa empresa ela fecha o balanço no meio do exercício, né? Talvez isso por algum código de programação e isso acaba às vezes prejudicando a importação de dados. Outra coisa que a gente vê aqui é esse desconto na participação de acionistas não controladores, né? Esse desconto acontece muito em virtude da consolidação dos balanços e de isolar o que é apenas da empresa controladora, né? Então, se você pegar aqui na B3, a B3 apresenta sim um lucro consolidado do período, né? Esse aqui é o consolidado, aqui ele tenta, ele faz esse desconto para isolar o lucro da controladora, né? E nesse desconto acabou dando um valor zerado, né? Então eu estou utilizando aqui esse lucro aqui, que está nos dados da B3. Bom, pessoal, é isso a análise. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Eu vou fazer essas análises mais curtas. Eu estava fazendo análises mais longas, mas eu vou fazer assim, vamos analisar o balanço patrimonial, vamos analisar a DRE, vamos analisar a governança, vamos analisar a atividade operacional da empresa. Vou fazer vídeos recortados, assim, né? Para ficar até mais curto e as pessoas puderem assistir mais, né? Então dê um like, não se esqueça de inscrever no canal. Muito obrigado por assistir